de organização antes do início da celebração. Fomos chamados para amar a Deus com tudo o que somos. Ele também deseja que possamos amar as pessoas que, assim como nós, são alvo do seu favor. Fazemos isso através de atos de bondade, que são sinais do reino neste mundo. Prepare o seu coração. Juntos vamos celebrar a vida que Deus nos oferece em Jesus. Ele é o centro de tudo. Nós o amamos, o adoramos e desejamos servi-lo com tudo que temos. Ele também deseja que possamos amar as pessoas que, assim como nós, são alvo do seu favor. Fazemos isso através de atos de bondade, que são sinais do reino neste mundo. Prepare o seu coração. Juntos vamos celebrar a vida que Deus nos oferece em Jesus. Ele é o centro de tudo. Nós o amamos, o adoramos e desejamos servi-lo com tudo que temos. Fomos chamados para amar a Filho
temos o que temer, porque nós temos, ó Pai, o Senhor nas nossas vidas, o amor que nunca falha. Aleluias. Você pode declarar isso. Tu és o mesmo. Mas tu és o mesmo para sempre.
Olá, herdeiros. Que prazer ter você com a gente aqui nessa noite. Pedimos que se atente nesse momento à hora dos avisos. Faltam poucos dias para a primeira edição da nossa Feira 2025. Isso mesmo, Feira Herdeiros, edição outono, dias 11, 12 e 13 de abril. Sexta, a partir de 20 horas. E sábado e domingo, a partir do meio-dia. Vem participar com a gente! E no domingo de feira, teremos a audição do Ministério de Louvor pela manhã. Você que toca algum instrumento, ou canta, ou queira participar do nosso coral, essa é a sua oportunidade. Todas as instruções estarão no nosso aplicativo, então faça sua inscrição por lá e venha fazer parte do Ministério de Adoração Herdeiros conosco. Olá, Gaki! Tia Cris aqui passando para dar uma notícia muito especial. O nosso acampamento está super confirmado, hein? No dia 17, 18 e 19 de outubro. As inscrições estão sendo feitas lá no nosso aplicativo. Não fique de fora, pais e responsáveis. Se cadastre seus filhos e vem para o nosso acampa. Olá, Igreja Herdeiros! Esse vídeo aqui é uma santa convocação para que você esteja junto com a gente em consagração dos dias 14 de abril a 18. Nós vamos estar aqui juntos nos consagrando, jejum mesmo, durante esses dias, 14 a 18. E no dia 18, a gente vai ter um encontro aqui de 6 horas. De 6 da manhã ao meio-dia, a gente vai ter um tempo de oração, intercessão, muita adoração ao Senhor, entregando esse tempo e nos preparando para tudo aquilo que Deus deseja de nós como igreja. Então, eu espero você, participe com a gente, vai ser um momento maravilhoso. Até lá! E você, que está nos visitando a primeira vez, seja muito bem-vindo. Saiba que é um prazer ter você aqui. Queremos te conhecer melhor e para isso te convidamos a se dirigir para conhecer a nossa sala VIP. Mas você deve estar se perguntando o que é a nossa sala VIP. A sala VIP é um espaço de convivência que nós temos para te receber, você que está nos visitando, para tomar um café com a gente e também saber um pouco mais sobre o que é a Igreja Herdeiros. A gente vai te entregar um folheto te explicando tudo que nós temos aqui na igreja, os nossos 4 passos e as nossas células. Nós celebramos a sua vida, te damos as boas-vindas e te convidamos a ser família com a gente. Nós vamos meditar em um versículo e eu gostaria que você já colocasse no seu coração a expectativa de ouvir a palavra do Senhor, ser ministrado pelo Senhor e colocasse no seu coração também essa expectativa de participar dessa semana do jejum que nós estaremos aqui entregando no dia 18. Será um momento de celebração, será um momento de entrega, será um momento em que nós iremos ouvir uma direção do Senhor. Então convide sua célula, convide a sua amiga, o seu amigo para estar aqui tendo esse momento de adoração, de jejum, de entrega, de ouvir o Senhor. Lá em Romanos capítulo 13, no versículo 7, diz assim: portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeite e honre todas as autoridades. Depois, Paulo ele vai falar sobre o mandamento. Ame o seu irmão, respeite o seu próximo, ame o seu irmão como você ama você mesmo. Ele vai trazer essa lembrança para nós. Mas o que eu acho interessante nesse capítulo, que quando ele inicia, ele fala sobre respeitar as autoridades, respeitar aquilo que é devido. Você já viu que se você ficar sem pagar uma conta de luz, o que acontece? Corta. É natural. Então o que você deve fazer? Honrar o seu compromisso com quem? Com a CEMIG. Quando você tem uma conta de água, você deve fazer o que também? Pagar a sua conta de água. Isso porque você faz o quê? Você usufrui daquele serviço que a CEMIG, que a Copasa ou que qualquer outra empresa ela presta. Não é diferente, meu irmão, da casa de Deus. Nós estamos aqui também usufruindo da luz, da água. Aqui também tem Copasa, aqui também tem CEMIG, aqui também tem internet. Nós também temos aquilo que nós devemos cumprir como nosso papel. E a palavra de Deus fala que nós, como igreja, devemos honrar também essas pessoas, porque elas nos prestam também um serviço. Quando nós trazemos essa alerta, é para te mostrar que nós também temos essas obrigações que é rotina dentro da nossa casa. A igreja não é diferente. Temos também as nossas obrigações. E a palavra de Deus é tão linda que ela nos traz a refletir durante o dia a dia, que é pagar as suas contas a quem é devido.
Então, nós também temos esse compromisso. Mas nós não podemos fazer isso sozinho, correto? Nós estamos aqui como igreja do Senhor e nós fazemos isso juntos. Então, o nosso desafio aqui nessa noite é que você seja fiel naquilo que o Senhor te chamou. Se você se acha um crente, se você é um cristão que entende a fé em Cristo, que reconhece Jesus, nós temos um dever de fazer com que as autoridades também sejam honradas, aquele que nos presta um serviço. Se nós estamos aqui hoje com uma igreja climatizada, justamente porque alguém está prestando esse serviço a nós, e nós também devemos honrar essas pessoas. Não estou dizendo que nós devemos adorar, não é isso, é honra. Honrar é pagar aquilo que é devido. Então, nós convidamos você nessa noite a ser fiel ao Senhor, a trazer os dízimos, as ofertas na casa do Senhor, porque nós temos essas obrigações. Então, nós estamos aqui também para trazer essa alerta a você. Da mesma forma que existe em casa, na nossa casa, também é devido aqui na nossa casa, na casa de Deus. E muito mais, trazer honra ao Senhor é nós, como igreja, cumprir o nosso dever. Então, convido você agora a pegar o seu aplicativo aí do banco. Você que está nos acompanhando pela live, também vai aparecer o QR Code aí do banco. Você pode abrir o seu aplicativo também da igreja. Você pode fazer sua doação também pelo nosso aplicativo. Você que vai fazer em espécie, espera só um pouquinho que nós vamos pedir para você ficar de pé e você vai poder trazer e nós estaremos orando. Mas nós vamos te dar esse minutinho agora para você fazer sua contribuição. Você que vai fazer em espécie, você pode levantar do seu lugar. Você pode trazer aqui o gasofilácio. Você que já fez de forma pelo aplicativo, você pode ficar de pé também. Nós iremos orar agora. Pai, nós oramos, agradecemos ao Senhor por este momento, Deus, em que a Tua palavra nos desafia, Deus, a honrar o Senhor com os nossos compromissos. Isso também é honra ao Senhor, Pai, quando nós pagamos aquilo que usufruímos, aquilo que é devido, Deus. E nós, como igreja, Deus, fazemos isso não sozinho, Deus, mas com todo o povo de Deus. Pai, nós louvamos a Deus por cada um dessa casa que é fiel, cada um que é dizimista, que é ofertante. Nós abençoamos, Deus, a cada um, Deus, que contribui com amor no seu coração, que contribui, Deus, para que o Teu reino, o Teu evangelho se expanda, Pai. Nós louvamos o Senhor por cada um. Nós abençoamos a igreja do Senhor. Abençoamos, Deus, o pessoal da live que está fazendo sua contribuição de forma online também. Nós ministramos a bênção do Senhor sobre a vida deles. Que a bênção, Deus, que está derramando sobre nós aqui se estenda às suas casas, se estenda onde ele estiver. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Ciúmes de mim.
Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Nós te adoramos. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Nós somos amados por Ele. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Tudo bem, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Antes de você sentar, queria convidar aqui um casal especial, Irene e Mazinho, amém? Eles estão fazendo mais um ano de casamento essa semana, amém? Vem cá, Deus vocês. Eles não estão aqui não? Ah, menino. Ah, então depois nós oramos então. Então, vamos ler a palavra de Deus, amém? Ganhar tempo aqui. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 10.
Romanos capítulo 10, o verso é o 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Está comigo aí, amém? Vamos ler, então, você lê no seu dispositivo, na sua Bíblia física, ou pode acompanhar aqui também no nosso telão. Porque o versículo 13 diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você diz amém para isso aí? Amém? Vem cá então, Irene, Mazinho. São 33 anos de casado, né? Aí, ó, que bênção. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por eles, amém? Glória a Deus, sobe aqui. Louvamos a Deus pela vida de vocês, viu? Por vocês estarem servindo aqui na nossa casa, vocês têm nos abençoado muito e oramos para que esse seja o melhor tempo do casamento de vocês, amém? Continue assim, que o Senhor vai abençoando vocês cada vez mais. Você pode levantar sua mão para cá? Senhor, te louvamos pela vida da Irene e do Mazinho. Louvamos ao Senhor por eles estarem aqui, por eles dedicarem sua vida, seu tempo, seus talentos, seus recursos, aqui em nossa família Herdeiros. Como, Deus, eles têm nos abençoado. E oramos para que, Deus, agora o Senhor possa abençoar o casamento deles. Oramos e agradecemos por esses 33 anos de união, de entendimento, cumplicidade. Louvamos ao Senhor pelas suas conquistas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar à mão deles. E os abençoamos para esse próximo ciclo, ó Pai, em nome de Jesus. Que agora eles possam viver a melhor fase do seu casamento. Que eles possam viver coisas especiais, ó Deus. Tanto como casal, Deus, como empresários que são. Que tudo que eles colocarem à sua mão juntos possa prosperar para a glória do Senhor. Abençoamos os seus filhos, ó Pai, pedimos para que toda a sua família seja alcançada pela graça e favor do Senhor, que a bênção do Senhor repouse sobre esse casamento para a sua glória, em nome de Jesus, amém. Parabéns, irmãos, Deus abençoe vocês, viu? É isso aí. Pode se sentar, irmãos. Queria só mais uma vez convidar você para estar aqui na nossa feira HD nesse final de semana. Posso ouvir um amém seu aí? Amém? Nós contamos com cada um, é muito especial esse momento para a nossa igreja e nós queremos que vamos estar aqui nesse próximo final de semana com muita alegria, servindo ao Senhor. Você que está nos vendo pela live aí, também está convidado para estar aqui com a gente. Então, vamos, convide sua célula, você que é líder de célula, incentive, motive a sua célula para estar aqui. Já vai começar nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, e vamos estar aqui o sábado, o domingo, com muita coisa legal, bacana sendo vendida, para a gente comprar e abençoar a igreja, amém? Você pode abençoar a nossa feira doando R$20 lá no balcão de atendimento, ou aí no nosso aplicativo. Isso tudo, né, potencializa os recursos que nós vamos conseguir nesse final de semana, e que com certeza farão muita diferença para todos os projetos que nós temos para o ano de 2025. Então nós contamos com você. Não é dia de você ficar em casa esse final de semana, né? Nem sexta-noite, nem sábado. Nós temos prazer, né, de estar aqui. Às vezes a gente fica aqui o dia inteiro e a gente não fica nem mais feio, não ficamos cansados além do normal. Pelo contrário, ficamos com aquela sensação boa de dever cumprido, de propósito. Estamos construindo uma coisa muito especial aqui para o Senhor. Então nós contamos com cada irmão, com a sua doação generosa e com o seu sorriso, com a sua presença, com a sua motivação. Tudo isso faz toda a diferença na nossa feira, amém? Então venha estar com a gente nesse final de semana aí, em nome de Jesus, certo? Contamos com vocês. Irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui para nós hoje, nos incentivando em relação a algo que é muito importante para a nossa igreja aqui, que são as nossas células. O tema da minha mensagem hoje é tempo de compartilhar. Nós estamos vivendo um tempo em que nós somos chamados
a compartilhar desse Cristo, dessa salvação, dessa graça que temos recebido e que tem nos feito tão bem. Alguém pode dar um glória a Deus sobre isso aí? A salvação tem feito bem para você? A salvação tem abençoado a sua vida? A graça de Deus tem tocado você? Como é bom servir Jesus, como é bom ser liberto. A palavra que nós ouvimos aqui domingo, Jesus me libertou. Ah, que bênção, aleluia. Eu não sou mais escravo, eu não sou mais preso, Ele me libertou, e a palavra diz que quando Ele me liberta, verdadeiramente eu sou livre, amém? Isso é bom demais. Então, só que isso não pode ficar guardado só para nós, isso não pode ser algo que nós temos para nós como um colar caro, né? Se tem alguma irmã aí, né, que tem um colar de maior valor agregado assim, não é o tipo de coisa que você empresta para outras pessoas, né? Isso é uma coisa que geralmente a gente guarda para ocasiões especiais, e não é o tipo de coisa que a gente empresta, às vezes, nem para a sua melhor amiga, né? Tem coisa que homem também não gosta de emprestar, né? Às vezes tem homem que não gosta de emprestar o carro, né? E tantas outras coisas, por quê? Porque são coisas especiais. Mas a salvação não é esse negócio especial que a gente guarda só para a gente e para ocasiões especiais. Salvação não é um negócio que a gente usa não é um negócio que a gente tem para usar dia de domingo à noite. Não, salvação é toda a nossa vida. Jesus é o Senhor e Salvador, não é só do nosso domingo. Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. Alguém diz amém para isso aí? Aleluia! Então, só que quando Ele nos salva, quando Ele nos conquista, Ele também nos engaja naquilo que Ele começou a fazer. Ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Continue aquilo que eu comecei. E isso só já é algo maravilhoso. Eu estou fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Eu estou continuando algo que Deus começou. Eu estou continuando algo que Jesus veio aqui nessa terra, deu um start e falou, vão, agora é com vocês. Isso me dá senso de propósito. Pessoas que têm propósito, elas são mais felizes. Pessoas que têm propósito, elas são pessoas que têm mais esperança. Pessoas que têm propósito, elas são pessoas que acordam mais motivadas pela manhã, porque sabem que tem algo para fazer. E nós somos esse tipo de pessoa. Quando nós acordamos pela manhã, nós temos algo para fazer. Aí você diz, eu tenho certeza, pastor, eu tenho que lavar minha roupa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que cuidar dos meninos, eu tenho que mandar esses meninos para a escola. Tudo bem, isso você tem para fazer mesmo, faça o melhor que você puder. Mas não é só isso que você tem para fazer. Todas essas coisas são muito importantes. Talvez o homem acorda e diz, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar o pão de cada dia. Ótimo, faça isso mesmo, dê o seu melhor, que Deus te prospere e te abençoe. Tudo que você coloca à sua mão, que você volte para casa com a sensação de que valeu a pena ter trabalhado. Nós queremos isso para a sua vida. Mas não é só isso que nós temos para fazer quando nós acordamos. Nós temos a missão de levar essa salvação que nos alcançou a outras pessoas. Deus, a gente tem que pedir o Senhor. Isso tem que ser objeto das nossas orações. Isso tem que ser algo que nos incomoda. Isso tem que ser algo que realmente faz parte dos nossos planos. De como a gente pensa em se comportar no nosso trabalho, de como a gente pensa em se comportar na nossa escola, de como a gente vai se comportar com a nossa família. Tudo isso tem que ser algo que está em nossa mente. E, caminhando ainda mais dentro dessa mensagem, e quando nós nos preocupamos com essa missão que temos de compartilhar o Evangelho, de salvar, de deixar Deus usar a nossa vida para salvar alguém, nós também estamos fazendo com que a igreja seja abençoada. Nós estamos fazendo com que a igreja cresça, com que a igreja aumente, com que a igreja tenha mais gente salva, mais gente para ser cuidada, mais gente para servir, mais gente para Deus transformar a vida delas. Eu tenho que me preocupar em fazer com que a minha vida seja a resposta para isso. Alguém diz amém aí? Amém? Aleluia! Igreja, irmãos, é um negócio muito interessante. Cada vez mais a gente quer que cada crente, herdeiros de Deus, supere a mentalidade de que igreja é um negócio que estão fazendo para mim. Igreja não é um negócio que nós estamos fazendo para você. Tira isso da sua cabeça. Essa verdade aqui nunca foi, e nós falaremos cada vez mais sobre isso. De que igreja não é algo que estão fazendo para você. Igreja não é algo que eu chego e usufruo, porque tem alguém preocupado em fazer para mim. Igreja, pegue esse conceito aí, anote isso, poste isso lá no seu Instagram. Igreja é algo que eu estou fazendo junto com alguém que Deus deu uma visão. Entenderam isso aí? Igreja é algo que eu estou construindo.
Igreja é algo que eu estou fazendo, junto com alguém ao qual Deus deu uma visão. Que no nosso caso aqui é o pastor Tiago, é a Flávia e nós que somos os seus auxiliares. Deus tem dado a visão para ele e nós temos sido abençoados por causa da visão que Deus tem dado para ele. E junto com ele, nós estamos construindo uma casa para Deus aqui nesse lugar. Aleluia! Então é isso que é a igreja. É o que eu estou fazendo, é o que eu estou construindo. E não sei se você já construiu alguma coisa, mas construir é algo que dá trabalho. E nós acabamos de cantar sobre isso aqui, né? Eu vou construir. Eu não vou, a música não diz eu vou receber a minha vida cristã de boa, assim, na minha mão eu só vou ter que usufruir. Não, a Bíblia diz eu vou construir a minha vida. E no nosso caso aqui nós vamos construir, estamos construindo essa igreja cada vez mais. E pastor, mas já não está tudo levantado, já está tudo até pintado, mas não é não é do templo que eu estou falando. Eu estou falando é da igreja pessoas. Da igreja visão, da igreja propósito, da igreja serviço, da igreja dedicação. É essa igreja que nós estamos construindo, é essa igreja que nós estamos fomentando aqui e você faz parte disso. E uma igreja precisa de ganhar pessoas. Tudo que está saudável cresce, meu irmão. Não é? Você não leva seu menino lá no hospital, lá no médico, no pediatra, na consulta periódica, e o seu prazer é quando o médico pega a caneta, abre o gráfico da vida dele lá, e pega a caneta e vai subindo o gráfico. Você fala assim, glória a Deus, o menino está saudável, está crescendo. E quanto mais o gráfico vai para cima, mais tranquilo você fica. Imagina se o médico pega a caneta, pega a caneta, abre o gráfico da vida do seu menino lá, e pega a caneta e faz assim, ó, alguma coisa está errada. Se ele fizer assim na reta, você fala assim, você não pergunta? Não, doutor, meu menino não está crescendo, não? Ele precisa fazer alguma coisa. Aí você vai voltar para casa preocupado. Porque o seu prazer é quando o médico pega a caneta e vai subindo com o gráfico da vida dele. Porque tudo que está saudável, cresce. E a igreja do Senhor Jesus é do mesmo jeito. E uma das nossas ambições aqui é fazer com que essa nossa igreja, que é uma igreja saudável, cresça cada vez mais. E para crescer, irmãos, nós precisamos entender que o tempo que nós estamos vivendo é tempo de compartilhar. E como esse texto que nós acabamos de ler aqui é emblemático nisso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi assim com você, mas não é assim só com você. Cada pessoa que está passando ali naquela rua ali, cada pessoa que mora lá na sua rua, cada pessoa que trabalha do seu lado lá no seu trabalho, cada um dos colegas que fazem parte da nossa sala de aula. A notícia boa para nós é que cada um deles que invocar o nome do Senhor vai ser salvo também. Cada um da sua família que invocar o nome de Jesus vai ser salvo também. Essa verdade também é para ele. Mas o texto seguinte, isso é uma verdade gloriosa, mas o texto seguinte é o que nos incentiva, é o que nos vai fazer sair daqui motivados nessa noite, a uma vida cristã melhor, a uma vida cristã de mais frutos, de mais resultados, mas como ouvirão se não há quem pregue? Em quem eles vão crer se eles nem sabem que eles precisam aí de Jesus? Aí alguém pergunta, pastor, nós estamos no Brasil, o senhor sabe que todo mundo sabe quem é Jesus. Irmãos, a salvação é algo que tem que ser nos falado todo dia. Todo dia alguém, pensa só, olha só, nós acabamos de falar que a salvação é algo que nos fez bem. E isso nos foi oportunizado até o dia que a gente entendeu. Sabe qual que é o nosso defeito? É que às vezes a gente pensa que a gente tem que oportunizar uma vez só. A salvação é um negócio que alguém soltou no ar aí e falou assim, pega quem quer. Não, a salvação é algo que tem que ser ofertado. A salvação é algo que tem que ser comunicado. A salvação é algo que tem que ser explicado. A Bíblia diz que aqueles que estão no mundo estão nas trevas. A palavra diz isso. Que quem nos coloca na luz, que quem nos tira da lama e nos coloca em lugares elevados é o Senhor Jesus. A palavra diz que quando nós não estamos na luz, que é o próprio Cristo, nós estamos nas trevas. E porventura alguém que está nas trevas encontra alguma coisa? Porventura alguém que está nas trevas tem condição de dizer, não, eu sei para onde eu estou indo, não. Quem está nas trevas está perdido, quem está nas trevas está sem direção, quem está nas trevas não sabe para onde ir, não sabe o que é que ele precisa de encontrar, mas nós estamos na luz. Aliás, a Bíblia diz que nós somos a luz. A iluminar aqueles que estão nas trevas. Então todo dia, meu irmão, é dia de deixar a nossa luz brilhar para aqueles que estão nas trevas.
Todos os dias é dia de fazer isso. E é por isso que nós devemos nos ocupar dessa missão, de ir, de pregar, de falar, de convidar, de insistir, né? Parafraseando esse texto aqui, né? Como as pessoas virão na igreja, como as pessoas virão à igreja herdeiros de Deus, se nós, os herdeiros de Deus, não os convidamos para estar aqui. Como as pessoas virão às células dos herdeiros de Deus, se nós que já estamos lá nas células, não os convidarmos para participar da célula que nós estamos, Deus já nos colocou lá dentro. Como elas virão? E eu te digo, elas virão através do seu convite. Elas virão através da sua atenção, da sua preocupação em convidá-las, em insistir com elas. Né? A gente não pode desprezar, meu irmão, o valor de um convite. Você não pode fazer isso. Pastor, eu já convidei, e eu estou aqui para te motivar a insistir. Se fosse nós, meu irmão, você gostaria que alguém insistisse com você? Se você ainda não tivesse sido alcançado por Jesus, se você voltasse lá atrás, eu tenho certeza que você diria, eu gostaria que tivesse insistido comigo. Foi uma pena que não insistiram mais comigo. Eu gostaria que tivesse insistido mais comigo, falado mais para mim, me dado mais oportunidades. Talvez Jesus teria mudado a minha vida antes, e a minha história teria sido melhor ainda do que é. Porque a gente não pode ter esse remorso. Não, o dia que Jesus entrou na sua vida, esse era o dia especial de Deus para você, e ele já estava anotado na sua história, amém? Mas Jesus é tão bom que a gente sempre vai ter essa sensação, podia ter acontecido antes, mas ele no seu eterno propósito, sabe o que aconteceu na hora certa. Mas, então, nós precisamos de entender isso, né? De não sermos pessoas que desanimam fácil. Você não é assim que você trata seu filho? Você acha que o meu menino entende da primeira vez assim que ele tem que estudar, que ele tem que fazer os para casa? Outro dia eu contei isso lá na minha célula, outro dia eu gastei acho que uns 40 minutos dando um sermão no César sobre como ser responsável com os seus para casas. Como ele não pode deixar que a professora anote a agenda dele, falando, você não fez para casa, mostra para o seu pai e manda ele assinar. Aí depois que eu dei o meu melhor, assim, né? Dei o meu melhor. Imagina só, eu dando um sabão no moleque de 40 minutos, empolgado, efusivo, convencedor. A hora que eu terminei meu sabão de 40 minutos, ele olhou para mim e falou, é isso aí. Eu falei, maravilha. O menino entendeu, agora vai fluir de vento em popa. Esse moleque vai chegar aqui arrasante assim. O que ele fez no dia seguinte? Não fez. Voltou com outro bilhete na agenda. Isso não é demais? Né? Voltou com outro bilhete na agenda. Aí a Aline olhou para aquilo assim, perplexa, né? Eu assim, vamos fazer o quê? Falar de novo, ué. Falar tudo de novo. Explicar tudo de novo, falar tudo outra vez, até ele entender. Uma hora ele vai entender. E às vezes a gente precisa entender que Jesus é do mesmo jeito. Pastor, eu já falei, já dei o melhor da minha pregação para o meu vizinho, já dei o melhor da minha pregação para os meus parentes. Aliás, eu tenho até tentado dar um bom testemunho para ele, porque eu sei que eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar um bom testemunho, eu estou tentando, mas ainda não chegou o dia deles. Eu falo, eles falam que vão vir, não vêm, alguns já me deram um bolo mais de uma vez. O que você vai voltar a fazer no outro dia? Chamar de novo, pregar de novo, melhorar o seu testemunho mais ainda, porque Deus vai usar a sua vida para salvar pessoas. Aleluia! A gente não pode desanimar, meu irmão. A gente não gostaria que Deus desistisse de nós, Jesus desanimasse de nós. A gente também não pode desanimar das pessoas. Porque quando nós amamos a Deus, nós precisamos entender que nós amamos as pessoas também. E pregar o Evangelho é um sinal do nosso amor pelas pessoas. É um sinal de que amamos, de que valorizamos. Hoje em dia, a parábola do bom samaritano também é representada por isso, né? Talvez as pessoas, vários crentes já desistiram, mas nós somos aqueles que não vão desistir de ganhar as pessoas. A gente não vai desistir do nosso vizinho, a gente não vai desistir do nosso colega de trabalho, a gente não vai desistir da nossa família. Enquanto Deus precisar toda vez que Deus precisar de alguém, nós estaremos lá pronto a dizer, pode usar a minha vida, Senhor. Aleluia. Usa-me, 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 Deus, em nome de Jesus. Se hoje é o dia dessa pessoa ser salva, usa a minha vida. Eu estou aqui animado, empolgado e crendo que o Senhor vai usar a minha vida. Se é hoje, eu estou aqui. Entenderam isso, irmãos?
Então, essa tem que ser a nossa motivação, esse tem que ser o nosso modus vivendi de crente. E olha só, nós estamos aí cheios de planos para as nossas células, para multiplicá-las, e para multiplicar as nossas células, nós precisamos de mais pessoas. Eu tenho falado isso com cada líder aqui de célula da nossa igreja. Nós temos conversado com eles individualmente e nós temos deixado muito claro para cada um deles que as células não é uma modinha, que células não é um negócio que daqui a pouco a gente vai deixar de fazer. Não, nós vamos continuar e nós vamos ver a nossa igreja crescer através das nossas células. Amém? Isso é fato que vai acontecer. E eu estou muito feliz que as nossas células não diminuíram nenhum só número de irmãos. Nós não perdemos ninguém, nós vamos acompanhando o gráfico lá, de presença, de participação, e ao nível das nossas células, eles vão permanecendo. Glória a Deus por isso. A igreja tem abraçado essa ideia, a igreja tem participado, e a igreja tem visto e entendido como célula é um negócio saudável, como célula é um negócio que de fato nos abençoa, como é bom poder sentar lá na nossa célula e rever o sermão do pastor Tiago aqui, poder trazer a nossa impressão, poder trazer aquilo que mais nos marcou, poder dizer que o sermão do pastor foi uma bênção, mas aquele ponto em específico tocou a minha vida, e o outro irmão diz, eu também prestei atenção nisso, eu também ouvi isso, e dá o seu parecer, dá o seu entender, é lá que você faz o seu pedido de oração, é lá que você coloca a sua necessidade, é lá que você conta o seu testemunho, é lá que você conta a sua história, que você tem condição de explicar quem você é. A célula é para isso. E você tem sido abençoado, é uma verdade aqui na sua vida, amém? Alguém participa e é abençoado nas nossas células aqui? Eu sou, eu fico feliz. Uma coisa que eu compartilho com os irmãos lá, como tem sido boa a experiência que eu tenho vivido lá, agora eu tenho amigos homens. Durante 7 anos eu fui amigo de adolescentes, né? E isso foi massa demais, assim, como que isso me fez bem, eu ainda sou amigo dos meninos, mas eu não posso negar que eu sou um homem de 40 anos, eu não posso ser um cara que é só amigo de meninos de 15 anos, porque eles estão vivendo outra fase da vida, e eu nunca vou sentar com um menino de 15 anos aqui e vou contar meus problemas para ele, não, ele é que me conta os problemas dele, e foi assim, mas agora eu tenho pelo menos 5 amigos homens, que eu chego e conto para eles as minhas coisas, eles falam dos problemas dele, eu falo dos meus problemas, a gente compartilha as coisas, e isso tem me feito muito bem, porque isso é o natural da nossa vida. A gente tem que ter outras pessoas que têm filhos, como a gente tem filhos, ter outras pessoas que têm filhos adolescentes, como a gente tem filho adolescente, e a gente vai trocando ideias, vai compartilhando experiências, e isso vai trazendo edificação para a nossa vida. Né? Então, esse é o meu testemunho de hoje para a questão de células. Hoje em dia eu estou conectado a outros 5 homens que têm mais ou menos a minha faixa etária, estão vivendo mais ou menos a mesma coisa que eu estou vivendo, e a gente tem compartilhado, e cada um que vai falando abençoa a vida dos outros. Isso tem sido muito edificante para a minha vida. Então, eu creio que tem edificado a sua vida nesse sentido também. Então, fica aí a dica para você não está participando de uma célula, procure, participe, esteja junto lá, você vai ver que isso vai fazer bem para você, vai ser algo que vai edificar a sua vida. Gente que você nunca viu falando aqui na frente, lá na minha célula fala, dá lição, explica, fala do texto, e é uma bênção. Outro dia o Evaldo contou do testemunho dele lá de vida lá, e foi uma bênção, como que nós somos edificados, porque falou de paternidade, falou de um tanto de coisa que edifica a nossa vida, e foi uma bênção. E é assim também lá, às vezes na sua célula, gente que nunca fala aqui, lá fala, e todos são edificados, não é verdade? Então, irmãos, nós precisamos de abraçar essa ideia, de viver essa ideia. Mas a célula, embora seja esse ambiente de cuidado, de discipulado, e eu quero que você honre a vida do seu líder de célula, eu quero que você honre a vida dessa pessoa que Deus colocou lá para cuidar de você, porque ele é uma pessoa que foi levantada por Deus e pela igreja para cuidar da sua vida. Honre essa pessoa, valorize a vida dela, deixe que ela ore por você, que ela oriente você, tudo que ela puder fazer, ela vai conseguir fazer. Se alguma coisa não for possível, ela vai nos demandar e a gente vai atender você com todo amor e carinho. Mas nós cremos que nós temos excelentes líderes de célula aqui na nossa igreja, amém? Pessoas dedicadas, abnegadas e que têm feito o melhor que podem e que estão contando com você para fazer a sua célula multiplicar.
Porque do mesmo jeito que a igreja não é só o pastor, a célula também não é só o líder. A célula é o que nós estamos fazendo juntos. Não é o líder que tem que convidar todas as pessoas novas que vão chegar na célula. Cada um de nós é responsável por convidar pessoas para estar vindo na célula e fazer com que aquele ambiente ele aumente o número de pessoas e daqui a pouco a nossa célula, em vez de uma, seja duas. E é isso que eu profetizo que vai acontecer lá na sua célula. Lá, amém? Daqui a pouco vocês não serão só um mais, mas sejam duas. Depois você conversa com a Irene, depois você conversa com a Luciene, depois você conversa com a Amália, depois você conversa com o Otávio, com o Marcos, que toca guitarra aqui. A célula deles multiplicaram no ano passado. E pergunto se eles estão tristes. Não, há um sentimento de alegria na vida desses irmãos, há um sentimento de satisfação, verdade? Não é isso mesmo? É um sentimento de conquista na vida desses irmãos, porque eles cumpriram o propósito para o qual as células existem, que é crescer, multiplicar, ganhar mais pessoas, gerar mais líderes. É para isso que nós desenvolvemos esse trabalho aqui, e nós estamos contando com cada um de vocês. Então, que você seja um desses que insistem. A palavra de ordem hoje aqui é insistência. A palavra de hoje aqui é fé. A palavra de hoje aqui é dedicação. Como que eu me torno um bom crente? Eu me torno um bom crente quando, além de receber, além de ter a minha vida com Deus, além de ser uma pessoa que, lê a palavra, estuda, ouve as pregações e pratica, procura viver uma vida cristã em santidade, de bom testemunho, eu não posso me contentar com isso. Eu preciso de ser um ganhador de almas. O texto diz aqui: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você pode dizer assim: eu vou ser um desses. Você pode profetizar isso na sua vida: eu serei um desses, elogiado, honrado pela palavra do Senhor. A Bíblia diz também que aquele que ganha almas é sábio. Aleluia. E a Bíblia fala de uma vida cristã de frutos. E pessoas também são frutos. Não é só isso não. Mas um bom resultado, uma boa ideia de como a gente está vivendo uma vida cristã frutífera, é a gente ter outras pessoas que Deus traz através da nossa vida. Então, meu irmão, procure viver isso. E para a gente concluir esse raciocínio que eu estou desenvolvendo aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia no Velho Testamento, no livro de 2 Reis. Vamos ler uma história aqui, que vai servir. Essa história é real, como todas as histórias bíblicas, a maioria delas, principalmente elas que estão no livro das crônicas, dos reis, aqui, essas são histórias verídicas, histórias que aconteceram na realidade, não são só alegorias, mas hoje ela vai servir para nós aqui como um exemplo a ser seguido, de como a gente deve se comportar quando a gente está numa situação em que somos abençoados, como nós recebemos, encontramos algo bom, quando nós devemos nos comportar quando a gente encontra algo que os outros também devem ficar sabendo. Quero ler 2 Reis, capítulo 7, a partir do verso 3. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. Vai nos contar a história de alguns leprosos que estavam morrendo de fome, que estavam prestes achando que iam morrer, mas de repente Deus coloca uma porta na frente deles, e coloca eles diante de um acampamento cheio de comida e coisas de alto valor. Pensa, leprosos, doentes, com fome, achando que vão morrer, e Deus vai por aquele caminho ali, e eles dão de cara com um acampamento cheio de comida e coisas de valor. E eles vão ter um comportamento interessante aqui. Acharam aí? 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Então, eles tinham uma ideia de morte na cabeça deles, porque eles estavam com fome, doentes, e estavam diante do acampamento dos inimigos. E eles tomam uma atitude desesperada de falar: vamos pedir ajuda, misericórdia para os inimigos. Vamos entrar lá. Vai que eles olham para nós, sentem dó de nós e nos dão comida em vez de nos matarmos, em vez de matar a gente. Esse é o contexto dos caras aqui.
Versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ninguém lá, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Então eles estavam abençoados, viveram um milagre de Deus na sua vida, como nós vivemos o milagre da salvação na nossa história. Versículo 9, então disseram uns para os outros: não fazemos bem esse dia, não fazemos bem, esse é dia de boas novas, e nós calamos, e se nós calamos, e se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só de cavalos atados e jumentos, e as tendas estavam como dantes. O que essa história aqui tem a ver com nós? Nós também estávamos numa situação difícil, estávamos sem Jesus, a caminho do inferno, estávamos com a nossa vida às vezes transtornada por tanta coisa ruim, mas Jesus alcançou a nossa vida, amém? O milagre aconteceu na nossa história, Ele nos alcançou, mudou a nossa vida, e hoje nós estamos aqui na casa de Deus, hoje nós frequentamos uma célula, nossa família tem sido cuidada, amada, Deus tem feito uma grande obra na nossa vida. E do mesmo jeito que esses homens aqui olharam para eles e falaram assim: cara, a gente está agindo errado, a gente não está tendo a atitude certa. A gente está vivendo do bem bom aqui, a gente não está mais com fome, a gente não está mais pobre, a gente não está mais sem roupa, a gente está cheio de coisa boa na nossa sacola, mas a gente está errado. A gente tem que ir lá e contar para os nossos irmãos. A gente tem que ir lá e contar para o rei de Israel. O nosso povo também tem que ficar sabendo que Deus fez um milagre na nossa vida. Deus já nos deu vitória. Deus abriu uma porta para nós. Deus fez coisas maravilhosas. Deus fez um milagre grande na nossa vida. A gente não pode ficar com isso só para a gente. É a mesma coisa que a gente tem que sair daqui pensando nessa noite. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Deus tem feito umas coisas maravilhosas. Deus mudou a nossa história. E eu não estou certo se eu ficar com isso só para mim. Aleluia. Eu tenho que sair daqui e falar: eu vou contar isso para mais alguém. Tem mais gente precisando. Do mesmo jeito que eles entenderam, o povo de Israel também está lá com fome. Eles estavam lá presos, com medo, achando que iam ser derrotados, mas Deus nos deu vitória. É direito deles virem aqui também e participarem do milagre que Deus fez na nossa vida. O milagre de Jesus na cruz já nos alcançou, meu irmão. O milagre de Jesus na cruz já transformou a nossa vida, mas a gente tem que chamar mais gente para viver desse milagre. A gente tem que chamar mais gente para receber aquilo que Jesus fez na cruz. E interessante que eu estava comentando com o pastor Tiago, né? Eles fazem isso por medo. Não, a gente não pode fazer isso, porque senão coisas ruins vão acontecer com a gente. Isso não é mais o nosso tipo de pensar aqui, porque a gente sabe que Deus não quer que a gente tenha medo. A gente não deve pregar no nosso trabalho: não, deixa eu pregar aqui, porque senão Deus vai tomar meu emprego. Não, Deus não quer tomar seu emprego. E Deus não precisa ficar barganhando com você. Deus quer te dar um senso de propósito. Você pode dizer isso para quem está do seu lado aí: Deus quer te dar um propósito, meu irmão. Deus quer que você tenha senso de propósito. E pregar o evangelho, meus irmãos, é isso. Eu não prego por medo, eu não prego porque eu acho que Deus vai tomar meu emprego, eu não prego porque eu estou com medo de Deus me castigar, eu prego porque eu tenho senso de oportunidade, de propósito. Eu sei que Deus quer salvar mais pessoas, eu sei que Deus quer salvar meus vizinhos, eu sei que Deus quer salvar meus colegas de trabalho, eu sei que Deus quer salvar os meus familiares que ainda não são cristãos, e isso para mim é oportunidade. Aleluia! Oportunidade gloriosa. E se Deus usar a minha vida, meu irmão, preparando esse texto aqui, eu li algo interessante. Quando eu prego, o céu se move. Você crê nisso na sua vida? Amém?
A gente precisa entender isso, meu irmão, dessa maneira bonita. Quando eu estou pregando, não é só eu. Jesus falou que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a gente coloca o nosso pé no caminho para fazer a obra de Deus, para viver o reino de Deus, para ser usado por Deus, há alguém do nosso lado. Deus está conosco. Aleluia! O Espírito de Deus se manifesta em nós toda vez que a gente decide pregar o Evangelho para alguém. Toda vez que a gente decidir falar de Jesus para alguém, convidar alguém para vir à igreja, todas as vezes que eu convidar alguém para vir na minha célula, Deus está comigo e o Espírito de Deus está se movendo através da minha vida. Muitas vezes a gente fica assim, eu queria ser cheio do Espírito Santo. Começa a convidar as pessoas para você ver, para ir na sua célula. Você vai ver o Espírito Santo falando na sua boca. Você vai começar a perceber assim, Eu tenho certeza disso, porque é isso que a palavra diz. A palavra diz que a gente tem que abrir a nossa boca. E se você não viveu isso ainda, você vai viver, eu creio. Quando você terminar de falar, quando você terminar de convidar, você olhar para você mesmo assim, como é que eu falei isso? De onde veio tanto argumento? Deus usou a sua vida, Deus falou na sua boca, o Espírito de Deus se moveu através de você, e você fez mais do que você tinha condição humana de fazer, mas isso é milagre de Deus na nossa vida, e é o tipo de milagre que Deus está muito querendo fazer na nossa vida. Foi isso que os discípulos experimentaram, meus irmãos. Jesus envia aqueles 70 homens, e eles tinham convicção, quando eles voltaram, eles sabiam que tudo que eles tinham feito, não era só eles, alguém havia agido neles e através deles, e é isso que eu estou te ofertando aqui nessa noite, é isso que eu estou te desafiando aqui nessa noite, você viver situações na sua vida, que você vai ver Deus agindo claramente através de você. Aleluia, maravilha. Mas a gente só vive isso quando a gente decide colocar o nosso pé no caminho, quando a gente decide sair da nossa casinha, do nosso esconderijo, do nosso modus vivendi de crente escondido, para ter um modo de vida de cristão atuante, vibrante, incentivador, motivador, um cristão que realmente deixa a sua luz brilhar na vida das outras pessoas. E é esse tipo de crente que a gente acredita que Deus quer levantar aqui nesse lugar. Crentes vibrantes para a glória de Deus, crentes que deixam a sua luz brilhar e vem Deus agir através da sua vida. E a boa notícia é que isso é, para terminar, isso não é só para alguns, isso é para cada um de nós que estamos aqui, é para cada um daqueles que estão lá na sua célula, e aceite esse desafio. Deus quer usar a sua vida, Deus quer se mover através de você, Deus quer salvar pessoas através da sua vida, e nós estamos contando com você para encher a sua célula, multiplicar a sua célula e encher essa igreja, fazer essa igreja crescer para a glória do nosso Deus. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te use. Que 2025 seja um ano de muita gente salva, através de você, através da sua célula, que esse seja tempo de multiplicação para você, que esse seja tempo de frutificar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo um tempo de frutificar na sua vida, para a glória do Senhor, e você vai poder dizer de você mesmo, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida cristã, eu estou vivendo a melhor, eu nunca fui o crente que eu estou sendo agora, é isso que a gente quer que você viva aqui nesse lugar, meu irmão. Deus quer fazer coisas novas na nossa vida, Deus quer que você viva esse tempo aqui, nessa igreja, para a glória do Senhor, a melhor fase da sua vida cristã, é isso que Deus quer que você viva aqui nesse lugar, nesse tempo que a gente está vivendo. É tempo de compartilhar, vamos falar de Jesus, vamos convidar pessoas, e já é para domingo já, não aceita chegar aqui sem ninguém não, desafia você mesmo nessa noite, ora amanhã, ore sexta-feira, vem estar aqui, traga alguém para a feira, olha só a feira nem é culto, meus amigos não gostam de culto, esse final de semana não tem culto, esse final de semana é feira, amém? Tem pastel, tem coxinha, tem sorvete, tem açaí, tem tropeiro, quem resiste isso, irmão? Belo Horizontino ama isso, já foi no Mercado Central dia de sábado, você não consegue entrar, não consegue sentar, é um lugar assim, para gente que não é do ramo, né? Você fica incomodado com aquele lugar lotado, aquele povo tudo comendo, tudo bebendo, e eles estão lá satisfeitos. Aqui o ambiente vai ser muito melhor do que lá, amém? Mas Belo Horizontino gosta disso, gosta de sentar no lugar, comer e conversar.
É isso que a gente vai promover aqui, vamos, como faz parte da nossa visão, abençoar essa cidade a partir do São Gabriel. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Nessa oração eu queria que você pensasse em alguém aí. Essa é a oração que a gente vai fazer agora. Pensa alguém agora aí. E fala assim, Senhor, eu queria convidar essa pessoa que eu estou pensando aqui agora, para vir aqui na nossa feira domingo. Age, usa a minha vida, toca no coração dele lá, faz as desculpas dele caírem por terra e me faça conseguir trazer ele aqui nesse final de semana. Amém? Posso contar com isso com você nessa oração? Pensa alguém aí, você vai se desafiar e não vai aceitar chegar aqui domingo sem um visitante. E na próxima semana você vai também se desafiar. Falei, eu vou levar alguém diferente na minha célula. Deus vai usar a minha vida. Amém? Senhor, nós fazemos essa oração aqui agora. A nossa oração nesse culto de quarta-feira é essa. Nós queremos que o Senhor use a nossa vida. Nós queremos que o Senhor use a nossa vida como um instrumento para salvar outras pessoas. Nós queremos que o Senhor use a nossa vida para fazer a salvação chegar a mais alguém. A gente não quer só ser a gente ser salvo, a gente quer ser usado para que outros sejam salvos. A mesma coisa que os discípulos experimentaram, a mesma coisa que os reformadores experimentaram, a mesma coisa que homens de Deus em toda a história experimentaram. Ver muita gente sendo salva através da vida dele. O nosso clamor é esse. Nós queremos que isso aconteça na nossa vida também, Senhor. Aleluia! A gente quer que mais alguém seja salvo através de nós. A gente quer, Deus, que pessoas lá na nossa célula tenham a sua vida transformada através de um simples convite que a gente fez, a gente chamou, a pessoa veio e o Senhor agiu e grandes coisas aconteceram. Nós queremos colecionar esses testemunhos ao longo da nossa jornada de crentes aqui nessa casa, Pai. E agora a gente estava pensando nessa pessoa e queremos que o Senhor nos use para convidar essa pessoa para estar aqui domingo, na nossa feira, que é um ambiente tão legal, tão de Deus, tão abençoador. É um ambiente que a gente senta, come, conversa, ri. É um ambiente que a sua presença faz a diferença. Não é só a gente, não é só o que a gente está vendendo, é porque o Senhor está aqui e todo mundo que vem é abençoado. Que o Senhor nos use para trazer alguém aqui nesse final de semana, para ver a igreja abençoada que nós somos. Que o Senhor também nos use para convidar a gente para a nossa célula, Pai. Nos usa para encher a nossa célula, para fazer a nossa célula multiplicar. Que a gente, Deus, possa também ter isso como fruto, como vitória, como conquista pessoal na nossa jornada cristã. Eu oro para que isso seja uma verdade na vida de cada irmão que está aqui nessa noite. E cada um aqui tem essa experiência positiva, gloriosa, de ver a sua célula multiplicar e saber, eu fiz parte disso. Isso também aconteceu por minha causa. E nós, ó Deus, tomamos posse dessa palavra, de que igreja é algo que a gente está construindo junto aqui nesse lugar, Pai. Junto com o teu filho, quem o Senhor tem colocado para liderar essa igreja, quem o Senhor tem dado uma visão, nós estamos com ele e a gente está construindo isso aqui junto. E a gente vai fazer essa igreja juntos crescer para a glória do Senhor. Esse lugar vai ser um lugar do qual nós teremos orgulho, Senhor, de fazer parte. Para a glória do Senhor. Faça essa igreja crescer sem limites. Para a glória do Senhor e usa a nossa vida para isso. Leva-nos em paz. Dá-nos o restante de semana abençoado. E nos traga aqui nesse final de semana para sermos igreja junto aqui na nossa feira. Eu abençoo a casa, família, os negócios, ó Pai. Libera uma palavra de cura se há alguém enfermo aqui nessa noite. Peço que o Senhor abençoe e faça milagres na vida daquele que precisa da mão do Senhor agindo na história dele. E que o Senhor Deus abençoe a nossa vida, a nossa semana, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito seja com todos nós aqui, a igreja de Jesus na terra, e também oramos para que haja paz em Jerusalém. Amém. Deus te abençoe. Se você quer uma oração, quer entregar sua vida para Jesus, Flávia e eu, a gente vai estar lá atrás junto com a equipe do Conexão, na sala VIP, e a gente quer orar e abençoar você. Deus te abençoe, vá em paz.